querido, minha querida, professor Flávio na área com o canal Matemática é o Papo, para você ficar embaçadaço nas contas, beleza? Antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, curte, comenta, compartilha o conteúdo, vamos fortalecer o movimento e tornar o mundo cada vez mais matemático, beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Meu querido, minha querida, o conteúdo da aula de hoje são as funções afins, na verdade, uma continuação desse conteúdo. Já tem, se não me falha a memória, já tem 3 vídeos tratando desse conteúdo de funções afins. Fui desmembrando o conteúdo, que é um conteúdo muito extenso. Assiste lá, tá lá no card, tá bem bacana esses vídeos, beleza? É interessante que você assista antes de assistir esse. Caso já tenha assistido, continue com a gente, beleza? Hoje vamos ver o conteúdo de coeficiente linear e como ele funciona em funções afins, as funções de primeiro grau, beleza? Então vem comigo, vamos relembrar uma coisinha, um detalhezinho, coisa rápida. Então vamos lá, a função afim é a famosa, f de x, deixa eu ler aqui com vocês, f de x igual a x mais b. Então, toda função que tiver esse formato, f de x igual a x mais b, onde a e b eu chamo de coeficientes, vai ser uma função de primeiro grau, beleza? E aí esses coeficientes, tanto o coeficiente a, que acompanha a letra, quanto o coeficiente b, que está sozinho, recebem nomes específicos e características associadas a eles específicas, beleza? O coeficiente a é a inclinação, ele é chamado de coeficiente angular. Então, o número que acompanha a minha variável, não necessariamente o x, eu vou chamar de coeficiente angular. Belezinha? E aí, galera, dado esse coeficiente angular, ele consegue atribuir características de crescimento ou decrescimento para a minha função. Como assim, professor? Quando eu atribuo um valor para esse a, esse coeficiente a que aparece aqui, ó, acompanhando a minha variável, quando eu atribuo valores específicos para ele, ou características de valores específicos para ele, eu vou ter características lá no gráfico da minha função, beleza? Por exemplo, aqui, ó, essa reta, que é uma reta crescente. Isso vai acontecer quando o coeficiente a, peraí, deixa eu fazer de verde, quando o coeficiente a, quando o coeficiente a, ele for maior que zero. É como se a função fosse a setinha, ó, apontando para cima, beleza? O que significa ser maior que zero? Significa que o coeficiente a, ele é positivo, beleza? Então, sempre que o número que acompanha a letra, no caso o coeficiente angular, for positivo, a função ela é crescente, beleza? Quando ele for negativo, quando a for menor que zero, o que vai acontecer? Se com a maior que zero positivo ele era crescente, quando ele for menor que zero, ele vai ser, o que você acha? Decrescente, né? Então, quando ele for menor que zero, a função é decrescente, como se fosse uma setinha apontando, ó, para baixo, beleza? Em outras palavras, o coeficiente a ele vai ser negativo, entendido? Então, essas características, que o coeficiente angular, não só essas, tem outras características, mas essa talvez seja mais importante, que vai ditar dentro da minha função de primeiro grau. Lembrando, essa característica do a, positivo, negativo, determinando o crescimento ou decrescimento da função, vale apenas para funções de primeiro grau, beleza? A característica de função crescente, decrescente, que vale para qualquer função, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá aqui no card, assiste lá, tá bem bacana. Foi um dos primeiros vídeos do canal, tá bom? Então, tem umas deficiências técnicas lá, mas o conteúdo tá sempre de qualidade, beleza? E para finalizar, ó, essa reta aqui, professor, essa reta não é nem crescente nem decrescente. Exatamente. Nesse caso aqui, ó, eu digo que o A ele é igual a zero. O A é nulo. Pegaram a manha? Beleza? Então vocês perceberam que quando o coeficiente, os valores que acompanham as variáveis, eles ditam muitas características específicas da função. Então essa aqui é a característica associada ao coeficiente angular. Já no coeficiente linear, que é o conteúdo de fato da aula de hoje, acontece o seguinte. Então, o coeficiente angular, primeiramente, é o termo independente da minha função, beleza? Então, o coeficiente a, ele não é independente, ele está sempre associado à minha variável. O cara que estiver sozinho, o número que estiver sozinho na minha função de primeiro grau, eu vou chamar de coeficiente linear. É o termo b da minha função. Esse cara bem aqui, ó, é o termo b da minha função, beleza? O termo a sempre acompanha a variável, não necessariamente x. O termo b está sempre sozinho. E esse termo b, ele vai receber sempre o nome de coeficiente linear, beleza? O coeficiente linear, galera, ele está sempre associado a valores fixos em problema, beleza? Então, o coeficiente angular, ele está associado a crescimento e decrescimento da minha função, como vai ser o comportamento da minha função em relação a isso. Já o coeficiente linear em funções de primeiro grau, ele está associado a valores fixos em problema. Ele está associado, ó, se você quiser anotar, super importante, a condições iniciais da minha função, beleza?
Então vamos fazer um exemplo para ver como é que isso aqui funciona na prática. Vem comigo. Vamos ler aqui junto. Ó. Um taxista cobra uma taxa fixa de R$5, bandeirada, que é cobrado no início da corrida, e um valor adicional de R$2 por cada quilômetro X rodado. Beleza? Então esse aqui é o problema. Qual a função que descreve o valor a pagar em função do tempo? Olhando a função, eu consigo estabelecer valores fixos e variáveis, beleza? O valor fixo é justamente esse valor aqui, ó, de R$5. Em todo táxi, você já vai ter que pagar R$5. E tem um valor adicional, que depende da distância que você percorreu, que está associado a 2. De antemão, ó, para você nunca errar, o valor fixo é sempre o coeficiente linear da minha função. É sempre aquele B, é sempre aquele cara que vai ficar sozinho. Já o valor que está associado à variação é o coeficiente angular. E faz muito sentido, porque a variação está relacionado à taxa angular dele, beleza? Então, ele é a variação. Então, nesse caso aqui, o 2 seria o meu A lá da minha função. Seria meu coeficiente. Seria meu coeficiente. Aqui seria o A, meu coeficiente angular. E aqui seria o B, ó, meu coeficiente linear. Que, de fato, quando eu gerar a minha função, vai ser exatamente isso aqui. F de x é igual a 2, que é o valor do quilômetro rodado, vezes a quantidade de quilômetros que eu andar, que eu não sei de antemão, mais a quantidade inicial, que é 5, beleza? Como o coeficiente angular nessa função ele é positivo, ó, o termo que acompanha a letra ele é positivo, ó, ele é 2, positivo, maior que 0, eu sei de antemão que o gráfico vai fazer esse movimento aqui, vai ser um gráfico crescente. E esse gráfico, meu querido, ele vai tocar o eixo X, que vai ser um conteúdo para a próxima aula, e o eixo Y, que é o eixo que está na vertical. Esse ponto onde ele toca o eixo Y aqui, ó, tá vendo? Ele está tocando o eixo Y, ele é justamente o meu coeficiente angular, desculpa, coeficiente linear, beleza? Então, nesse caso aqui, eu sei que esse ponto aqui, esse cara aqui vale 5. E como eu sei isso? É só atribuir um valor de x0. Então, fala que x vale 0. Então, no lugar de x, você coloca 0. Calcula f de 0 igual 2 vezes 0 é igual a, desculpa, mais, só um minuto, mais 5, beleza? 2 vezes 0, 0, fica só sobra o 5. Então, sempre que eu quiser determinar o ponto onde o gráfico intercepta o eixo y, é só atribuir o valor 0 a x. Só que de forma prática, porque sempre vai ser isso, é só identificar o coeficiente linear. O coeficiente linear ele me descreve o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo y. Nesse caso aqui é o 5. Eu sistematizei isso aqui para vocês no próximo quadro. Olha aqui, vem comigo. Deixa eu apagar aqui. Tá? O gráfico, o B, é onde a reta corta o eixo y. É sempre pelo ponto 0, né, que é o valor de x que eu vou atribuir, e o valor de B. Então, o gráfico da função de primeiro grau, ele sempre intercepta o eixo y no ponto do coeficiente linear. Se ele fosse menos 5, tocaria no menos 5. Se ele fosse, sei lá, 20, tocaria no ponto 20, e por aí vai. E aí, como ele toca o eixo y e eu atribuo esse valor ao valor x valendo 0, normalmente em problemas ele é associado a condições iniciais, taxa inicial, como foi no exemplo lá do táxi, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem prático mesmo? Vamos lá, vem comigo, vamos ler. Deixa eu pegar aqui o laserzinho. Supõe-se que para calcular o valor da viagem em um aplicativo, Uber e por aí vai, há um valor fixo, mais um total de 1,40 por quilômetros rodados, beleza? Sabendo que um cliente pagou 15,60 ao final da viagem, a quantidade de quilômetros rodados foi de 8 km. Então, o valor fixo da viagem foi de... Ele quer determinar o valor fixo. Opa! Valor fixo já tem um nome na minha função. Ele é o coeficiente linear da minha função, beleza? Então, a função, de forma geral, tem essa cara, que é y é igual a x mais b, beleza? Onde esse b aqui, ó, ele vai ser o meu coeficiente. Esse b aqui, ó, ele é o meu coeficiente linear. Ele está associado à minha taxa fixa, na verdade, da determinado valor, né? Valor fixo, beleza? Já sei de antemão que o problema é que calcular esse B. Será que ele forneceu as outras medidas para que seja possível? Vamos verificar lá no problema, fica fácil, né, meu querido? Ele fala o seguinte, ó, há um valor fixo e um total de 1,40 por quilômetros rodados. Opa, você percebe que esse 1,40 está associado a um valor variável? Então quer dizer que ele corresponde ao valor de A, beleza? Então esse valor, 1,40, ele corresponde ao valor de A. Então coloca aqui, no lugar de A, coloca 1,4. Vamos ver se tem mais alguma informação lá no meu problema? Vem comigo. Sabendo que um cliente pagou quanto? 15,60. Professor, esse 15,60 eu vou jogar onde?
Vem comigo, meu querido. Perceba que a função, ó, y é igual a x mais b. Só que esse y, nesse caso da função, é o valor a ser pago. Vou botar um cifrãozinho. É o valor a ser pago, beleza? Em função desse x aqui, ó. Esse x aqui, ó, é a distância em quilômetros. Então, essa função, se você pensar ela como uma tábua de equilíbrio, do lado esquerdo vai estar sempre o valor. Do lado direito vai estar a quilometragem. Quando eu jogo uma quilometragem específica e calculo, eu calculo o valor a ser pago. Beleza? É isso que é a função. Essa parte de interpretação de função que cada lado está dizendo é onde você tem que se ater cada vez mais. É onde o Enem, por exemplo, ele vai cobrar mais de você. O Enem não vai cobrar tanto a parte de operação matemática. Obviamente que cobra, a prova de matemática. Mas ele quer que você saiba interpretar o problema. E isso é interpretação de problema matemático. Beleza? E aí vale 15,60. No lugar de y eu coloco 15,6. Aqui é igual, né? 15,6 é igual a 1,4. E aí ele forneceu também a quilometragem, ó. A quantidade de quilômetros rodados foi de 8 quilômetros. Então, ao andar 8 quilômetros, ele teve que pagar 15,60. Então aqui vezes 8. Vou botar aqui com um pontinho só para não confundir com o x que já foi substituído, viu, galera? Ah, tá. Aqui, ó, pontinho. Show de bola? Mais o valor de B. Esse valor de B que não foi fornecido, é justamente o que eu quero calcular. Beleza? Substituir tudo. Gerei uma equação de primeiro grau. Só resolver a equação de primeiro grau, beleza? Aqui se repete, né? 15,6 é igual a 1,4 vezes 8. 1 vezes 8 é 8, 11,2. Beleza? 11,2 mais o valor que ficou parecendo um 6, né, meu querido? Aqui é um Bzinho, né? Deixa eu consertar esse B aqui para você não confundir. É um C, é um B, não é um 6. Bzinho, com a barriguinha menor. Aí, pegou. Parece um B agora, né? E aí, aqui tá somando, vai passar subtraindo, ó. 15,6 menos 11,2 é igual a B. Beleza? E quando eu fizer essa subtração aqui, vai dar exatamente 4,440 em valores monetários, que é justamente o valor que tem que ser apresentado em B, beleza? Isso aqui é igual a B. Então quer dizer que o valor fixo que você paga para esse aplicativo é 4,40. Para você solicitar esse aplicativo, você já vai pagar 4,40 e vai acrescer desse valor a quantidade de quilômetros que você vai dar. Olha como é que matemática é prática, olha como matemática é útil. Matemática é bonita demais, não tem pra onde correr, né? Aquele pique, meu querido. Então é isso, finalizamos, meu querido. Me seguem nas redes sociais, Matemática ao Papo, Matemática ao Papo. Se não se inscreveu, se inscreve embaixo, beleza? Fortalece a gente aí. Se você tiver interesse em algum conteúdo específico, coloquem nos comentários. O seu pedido aqui no canal é uma ordem. Pedir um conteúdo específico, eu vou dar prioridade e vou fazer o conteúdo que você pedir, beleza? Então é isso, forte abraço e tchau, tchau.